Fala pessoal, olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu vou começar uma série de vídeos a respeito de programação orientada a objetos com Python e vamos começar aí pelo início, né? O que que é programação orientada a objetos? Se formos no Google pesquisar, vai estar escrito que a programação orientada a objetos, ela é um paradigma de programação que organiza o código em torno de objetos, que vai combinar atributos, que seriam os dados, e métodos, que seriam as ações. Essa palavrinha aqui, paradigma, significa que é uma forma de você abordar determinado problema. E onde nós tínhamos a forma, provavelmente, que você está vindo agora, de abordagem de problemas, é aquela forma sequencial, estruturada, passo a passo. Não que ela vai sumir na orientação a objetos, muito pelo contrário, ela vai fazer parte também, só que a abordagem para você resolver determinado problema vai ser outra. Quando você vinha da abordagem estruturada, você colocava as variáveis, por exemplo, de forma global, qualquer área do seu script ali tinha acesso àquelas variáveis globais, poderia pegar o valor delas, poderia, digamos que alterar o valor delas em determinado momento do código. Agora, quando a gente vai tratar de orientação a objetos, isso vai ficar mais organizado. Um dos objetivos da orientação a objetos é você fazer sistemas maiores, né, sistemas mais, digamos que profissionais, de forma que fique fácil de você fazer manutenção nesse sistema. Ou seja, se você precisar de alterar uma lógica, se você precisar de alterar eh, algum comportamento ali do seu scripting, você não ficar perdido. Normalmente você resolve isso em uma classe só quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, diferente de quando se você estiver trabalhando aí com a programação estruturada, né, que é aquela sequência de passos, dependendo do problema, você pode facilmente se perder com várias e várias linhas de código se você for tentar criar um sistema maior sem utilizar a orientação a objetos. E aí, dada essa definição, vamos falar agora do que seria um objeto, né. Não existe objeto sem classe, então pensa, já bota isso na cabeça, né. Não existe objeto sem classe. E aí você pode pensar, numa classe como sendo uma ideia e o objeto sendo a materialização dessa ideia. Você pode pensar como se a sua classe fosse a receita de um bolo de baunilha ou um bolo de chocolate, e o objeto é a materialização dessa receita, ou seja, é o bolo pronto, é o bolo concluído. Dá para pensar também como se fosse um arquiteto que planeja uma casa e esse planejamento dessa casa é a classe e a casa construída é o objeto. Dá para você pensar também, digamos que deixa eu ver aqui, tá faltando exemplos agora. Eu tô com as abas abertas aqui, ó. Uma ficha de cadastro. Então aqui tem a ficha de cadastro, que seria a classe, e quando você preenche esses campos aqui, seria um objeto, nesse caso aqui um objeto pessoa, um objeto funcionário. Então esse daqui seria a classe funcionário, né, essa ficha de cadastro seria a classe, e a partir do momento que ela foi preenchida com os dados, ela se torna um objeto, né. Aqui, ó, um outro exemplo é um carimbo também, né. O carimbo ele tem um desenho, e aí você pode mergulhar esse carimbo na tinta, e aí usando esse mesmo carimbo que seria a classe, você consegue fazer vários desenhos, né, que seriam assim, os objetos. Aqui, ó, massinha de modelar, um outro exemplo de classe e objeto. Você tem as formas, que seriam as classes, e aí quando você pressiona essas formas, por exemplo, aqui tem a forma de um coração. Quando ela foi pressionada aqui, saiu esse objeto de coração. Então ela poderia fazer isso várias vezes aqui e ter vários objetos de coração. Então esses outros objetos, vindo a partir dessa forma, vai definir o quê? A forma sendo a classe e os objetos sendo os objetos mesmo, né, resultante da pressão dessa forma em cima dessa massinha de modelar. Então, eu espero que você pegue esses exemplos. "Ah, professor, você falou muita coisa",
Então pensa na regra geral, que uma classe, ela é uma ideia e o objeto é a materialização dessa ideia. Mas eu acredito que com exemplos práticos você vai entender melhor. Então vamos criar aqui uma classe chamada, com clássico, né, mais fácil de entender, pessoa.py. Já vamos adotando essa abordagem de criar o arquivo, começando aqui com letra maiúscula. E aí, como que define uma classe em Python? E aí, pessoal, a regra vai ser sempre essa também, né? Primeiro definimos a classe e depois usamos ela, né? Ou seja, a partir da definição da classe, vamos criar objetos. Então, você usa a palavrinha reservada chamada class e coloca o nome da classe. Depois você coloca 2 pontos aqui. Eh, e aí, deixa eu desativar aqui o Copilot, porque ele pode atrapalhar. Não, vou deixar aqui, que aí eu vou explicando as coisas que ele vai colocando. Então, você primeiro usa a palavrinha reservada class, depois o nome da classe. Toda classe tem um método inicializador, então você pode vir aqui escrever def, underline, underline, init, underline, underline. São 2 underlines, tá? O nome desse método é o método inicializador, e aí você vai ter que ter o parâmetro chamado self. Deixa eu ver aqui se está gravando. Está gravando. O que que é esse init? Uma coisa, pessoal, vamos lá. Esse init é um método, self é o parâmetro desse método init. Todo método, o que que seria um método, né? É uma função que está dentro da classe. Eu assumo que você já seja bom de indentação, que você seja bom ali, de função, né, você sabe definir uma função, você sabe chamar uma função, você sabe o que que a diferença entre parâmetro e argumento de uma função. Se você não sabe, dá uma pausa no vídeo e pesquisa aí. Qual a diferença entre parâmetro de uma função e argumento? Você vai ver que o parâmetro é quando você está definindo a função e argumento é quando você chama a função e passa um valor, né? Então, esse aí seria basicamente a diferença. Em termos práticos, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas caso vocês botem nos comentários aí para mostrar isso em termos práticos, eu posso gravar um vídeo falando disso. Mas voltando aqui, isso daqui é o método, tá bom? Isso aqui é o método e chamamos ele de método inicializador. Deixa eu botar aqui um comentário. É o método inicializador. E aí, pessoal, esse método inicializador, eu coloquei ele até num lugar não muito legal. Eu vou colocar aqui, colocar nesse formato de comentário. O método inicializador é este, né? E aí o que que ele faz? Ele é responsável por definir o estado inicial do objeto. Ele é responsável por definir o estado inicial do objeto. Ponto. Uma outra coisa, pessoal, a classe, ela vai ser ela que vai decidir quais atributos um objeto vai ter e quais métodos também esse objeto vai ter. O que que é método e o que que é atributo? Método é o que aquela classe pode fazer, é uma ação. Já o atributo é o que aquela classe tem, o que define aquela classe. Tipo, o que que uma pessoa tem? Uma pessoa tem nome, uma pessoa tem CPF, uma pessoa tem idade. Nome, CPF, idade são coisas que a pessoa tem, então é atributo. O que que uma pessoa pode fazer? Depende do contexto, né? Mas digamos que uma pessoa ela pode cumprimentar, uma pessoa ela pode, digamos, falar. Se a gente trazer, por exemplo, de um aluno, se a gente estivesse definindo a classe aluno aqui, o que que um aluno tem? Ele tem nota, ele tem matrícula, ele tem, digamos que um nome, obviamente. E o que que o aluno pode fazer? Ele pode fazer avaliação, ele pode fazer uma lista de exercício, ele pode ser aprovado, ele pode ser reprovado. Então essas coisas que ele pode fazer é o método, né. E aquilo que ele tem seria os atributos.
Vamos melhorar esse exemplo aqui. Eu vou criar uma classe chamada funcionário, e aí eu vou mudar o nome aqui da classe também, né, para poder o nome do arquivo para poder ficar condizente. Então eu vou escrever aqui funcionário. Beleza, tá aqui. Então o método inicializador, ele é responsável por definir o estado inicial do objeto. E o que que é o estado inicial de um objeto, pessoal? Logo eu vou entrar em detalhes a respeito disso, mas é isso daqui, olha. Atributo inicializador é responsável por definir o estado inicial do objeto, que seria você definindo os valores iniciais dos atributos. E, né, do objeto, e ele é chamado automaticamente quando um novo objeto é criado a partir da classe. O método init é usado para garantir que o objeto seja criado com estado válido e consistente. Pode receber parâmetros para personalizar a criação do objeto. Então, a gente viu aqui qual que é a responsabilidade do método inicializador, né, que termina aqui. É responsável por definir o estado inicial do objeto, definindo os valores iniciais dos atributos dele, né, do objeto. E ele é chamado automaticamente quando o novo objeto é criado a partir da classe. O que que é um objeto? É a materialização de uma ideia. Então, aqui eu estou definindo a ideia, que é a ideia da classe funcionário. Eu vou definir aqui no init o que que um funcionário vai ter. Um funcionário... o que que é esse self? Self, ele é um parâmetro. Self é um parâmetro. E qual que é a responsabilidade desse parâmetro? Ele é responsável por, primeiro, criar atributos. Ele é responsável também por acessar atributos do objeto. E também ele é responsável por acessar outros métodos do objeto. Então, ele é usado para você criar atributos, para você acessar os atributos e também acessar métodos. Para isso que serve o self, né? E ele também é uma referência ao próprio objeto. Self é um parâmetro, é uma referência ao próprio objeto que está sendo criado ou manipulado. É o que faz a classe, na verdade, é o que faz o objeto saber tudo sobre si mesmo. Então, é isso que é o self. Eu aconselho que você vá escrevendo essas definições, mesmo que não façam sentido nesse primeiro momento, mas com a prática, essas definições irão fazer sentido. Então a gente não saiu da classe funcionário ainda, né? Já foram, quanto tempo de vídeo? 14 minutos de vídeo, e nós estamos definindo aqui o que que é uma classe, o que que é um objeto, mas beleza, tudo isso faz parte. E aí, conforme vamos usar um dos poderes do self, que é o de criar atributos. E aí, atributos é o que a classe vai ter. O que que um funcionário tem? Um funcionário tem nome, então vou usar um self para criar o nome desse funcionário. Perceba o seguinte, que se eu fazer isso daqui que o Copilot está sugerindo, então o Copilot sugeriu o quê? Eu usei o self para criar um atributo chamado nome, e esse nome está recebendo o valor João. Eu vou usar o self para criar o atributo idade. Tá vendo? Ó, o self.idade cria um atributo chamado idade, que está recebendo 30.
E aí o self.cargo, por exemplo, cria um atributo chamado cargo. Aqui, ó, self.cargo, está criando um atributo chamado cargo, e está sendo atribuído a esse atributo o valor analista de sistemas. Só que, se eu fizer dessa forma aqui, pessoal, todo funcionário que eu for criar, ele vai ser chamado, ele vai ser chamado de João, com 30 anos, vai ser analista de sistemas. Aí você vai perguntar, ué, por que que todo objeto vai se chamar João, que vai ter 30 anos, vai ser o analista de sistema? Porque o inicializador, que é esse método aqui, ele é responsável por definir o estado inicial do objeto. Então, inicialmente, então digamos que a gente terminou a definição da classe aqui. Essa é a definição da nossa classe. Vamos usar ela agora? Como que a gente usa? A gente usa materializando essa ideia de funcionário que a gente acabou de criar. Como que se materializa essa ideia? Qual que é, digamos que, o normal, né? Qual que é o padrão? O padrão é você criar uma variável chamada, que você pode chamar de fun, por exemplo, e atribuir ela o nome da sua classe seguido desses dois, seguida da abertura e fechamento de parênteses. Aqui, pessoal, você passaria argumentos, né? Às vezes você passa argumento, às vezes não. Você passa valor aqui, às vezes não. Nesse caso aqui a gente não passa valor porque o self não tem parâmetros. Mas depois eu vou voltar nesse ponto com vocês. Então, isso daqui é o objeto. Isso daqui é o objeto. Eu estou atribuindo esse objeto a essa variável chamada fun. Se eu estou atribuindo o objeto a essa variável chamada fun, significa que fun agora é um objeto. Esse fun é um objeto, eu posso usar ele para acessar esses atributos. Então, se eu vim aqui escrever print fun.nome, aqui ó, eu vou escrever aqui, ó, o nome do funcionário é é, então, você usa o ponto para poder acessar atributos de uma classe e você vai usar posteriormente o ponto também para chamar métodos. Mas aqui a gente está definindo atributos ainda. Então, pessoal, se eu der play aqui agora, deixa eu apagar aqui esse terminal que tinha outro exemplo ali. Mas aqui, ó, o nome do funcionário é João. Mas e se eu criar aqui um funcionário, uma variável chamada, sei lá, Pedro, porque eu quero criar um funcionário chamado Pedro, e aí o nome do funcionário tem que ser Pedro. Então, se eu chamar Pedro.nome, vai sair Pedro. Não, vai sair João. Mas eu defini aqui como Pedro, beleza. Só que, lembra do init? Ele é responsável por definir o estado inicial do objeto. Se você vir aqui no init e trocar de João para Pedro, agora todo objeto que surgir dessa classe vai se chamar Pedro. Ué, mas eu queria ter João e Pedro, né? Como que eu faço para ter João e Pedro? Não tem como ter João e Pedro? Tem como sim. E aí você faz isso passando parâmetros aqui para o seu inicializador. Se você passar um parâmetro para o seu inicializador chamado nome, e pegar esse parâmetro e atribuir aqui ao atributo, aqui ó, parâmetro nome, né, que é o parâmetro nome, está sendo atribuído ao atributo, é o atributo porque tem self.nome, né, já que o self tem esse poder de criar atributo. Então, self.nome recebe nome. Agora, quando eu for criar um funcionário, por exemplo, se você executar o código dessa forma aqui, vai dar errado, ó. Viu? Deu errado. Por quê? Grave esse erro aqui que costuma acontecer muito. Missing, aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Required positional argument nome, ou seja, está faltando um argumento. E ele fala o nome desse argumento, que é nome. Aqui, ó. Se você definiu que no seu inicializador vai ter um parâmetro, na hora de você criar o objeto, porque é assim que cria um objeto, né? Se você, igual aqui, ó, aqui não tinha o parâmetro nome ali.
Então, eu criava o objeto dessa forma aqui, chamando o nome da classe, abrindo parênteses e não passando nada. Agora que eu tenho um parâmetro chamado nome, eu preciso de passar o valor do parâmetro nome. O valor do parâmetro nome vai ser atribuído a esse atributo. Então, o primeiro vai ser João e o segundo vai ser Pedro, conforme sugestão ali do Copilot. Deixa eu botar aqui aspas duplas mesmo. Beleza. Agora sim, quando eu executar, aqui ó, o nome do funcionário é João e o nome do funcionário é Pedro. Você acabou de ver mais uma vez na prática que o inicializador é responsável por definir o estado inicial do objeto. Aí, talvez você esteja pensando, interessante. Então, se eu passar mais um parâmetro para o inicializador, chamado idade, e pegar esse parâmetro que eu passei e atribuir a variável idade, eu vou conseguir criar um funcionário com idades diferentes. Então, você pensou correto, meu amigo. Então, você vem aqui, cria um parâmetro chamado idade, ou é possível fazer isso aqui, ó. Você pode criar aqui, ó, year, por exemplo, né? Só que year não faz sentido, age. Então você cria um parâmetro, eu estou criando o age para mostrar para você que não é obrigatório você definir como parâmetro, nome do parâmetro, o mesmo nome do atributo. Não é obrigatório. Então você pode pegar esse parâmetro age aqui e colocar aqui. Aí, agora, se você executar, vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque você está criando o objeto, só que você não está passando o valor para ser assumido aqui nesse parâmetro. Você só está passando o nome, não está passando a idade. Quer ver? Ele vai dar aquele erro de missing argumento aqui, vai falar qual argumento que está faltando. Tá vendo? Ó? Ele fala qual argumento que está faltando. Ele fala aonde você errou, que é aqui, e fala ainda qual argumento que está faltando. Então é só você vir aqui e passar a idade do João. Por exemplo, o João tem 30. E aí, se eu fizer dessa... Ah, beleza, eu consertei aqui, vou executar. Aqui, ó, ele fala que está faltando o age ainda, só que ele mostra novamente onde você errou, que é aqui, ó, Pedro, tá vendo? Está faltando um argumento aqui, ou seja, está faltando um valor para me passar. É só você vir aqui, botar uma vírgula e colocar 25. Se eu executar o código, vai aparecer, ó, o nome do funcionário é João, o nome do funcionário é Pedro. Aí você vai perguntar, mas se eu quisesse colocar a idade deles, né? Então, aí você pode fazer isso daqui, ó. E a idade é dois pontos, idade. Aí eu vou colocar assim também, igual tá sugerindo ali. Aí, se você executar, ó, o nome do funcionário é João e a idade é 30 anos. Então, você deve estar pensando, então se eu colocar o nome do objeto, o ponto, e um atributo que eu defini na classe usando o self ponto, tipo, eu defini o atributo aqui, idade, usando self ponto idade. Eu posso também acessar o cargo dele. Você está correto. Aqui, ó. E o cargo dele é fan.cargo, que é analista de sistemas. Então, pessoal, aqui são todos os atributos que o seu objeto vai ter. E eu estou fazendo dessa forma porque, digamos, eu estou exibindo todas as informações completas do João e eu queria exibir também do Pedro, né? Só que aí eu teria que criar vários. E se eu tivesse uns 10 funcionários aqui, eu ia criar 10 prints aqui para poder exibir essa mesma mensagem para os 10 funcionários? Não, pessoal. Tipo assim, pode fazer, só que vai ser muito trabalhoso. E aí eu vou encerrar por aqui, porque nesse vídeo o que que nós fizemos? Apresentamos o conceito de classe, apresentamos o conceito de objetos e apresentamos também
o que que seria os atributos onde nós definimos ele e o que que o método inicializador faz, beleza? Fica para você, como atividade, como tarefa para você praticar, você mudar o cargo desse funcionário. Ao invés de ter tipo, se você colocar mais todo funcionário que você criar, todos eles vão ser analistas de sistemas. Mas digamos que você queira criar um que seja desenvolvedor de jogos, ou, compositor de música, por exemplo, compositor de trilha sonora. Nessa definição aqui do init, lembra que o init ele é responsável por garantir o estado inicial do objeto? Então, nessa definição aqui, isso não vai ser possível. Pense um pouquinho aí como nós fizemos para que fosse possível garantir um nome, diferente, uma idade diferente, e faça esse mesmo procedimento para o cargo do analista de sistemas, ou seja, aqui deve ser possível de assumir outra profissão, tá bom? E aí a gente vem no próximo vídeo que eu vou falar mais coisas a respeito aqui do init, beleza? Valeu, pessoal!